Pessoal, vê bem. Vamos falar de uma coisa agora bem legal também, tá certo? Lembre-se que nós vamos ver ainda várias questões. Vamos lá. Pessoal, já ouviu falar que temos uma hidrólise de sais? O que danado é isso? Ácido mais base dá sal e água. O contrário da formação do sal é a hidrólise, é quebrar o sal na água, dá ácido e base. Por exemplo, se eu tenho um sal como NaCl. NaCl veio de quem? NaOH e HCl. Ele veio de uma base forte e um ácido forte. Então esse sal tem caráter neutro. Suponha que eu tenha agora a G2SO4. Esse sal veio da base AgOH, que é uma base fraca, hidróxido de prata, e veio do ácido sulfúrico, H2SO4, que é um ácido forte. Então esse sal tem características o quê? Ácidas. Lembrem-se. Então você tem 4 tipos, tá? O sal pode vir de um ácido forte e uma base fraca, ele vai ter caráter ácido. Ele pode vir de um sal fraco e de uma base forte, ele vai ter características básicas. E ele pode vir de ambos fracos ou ambos fortes. Se ele vier de ambos fortes, do ácido e da base forte, ele é neutro. Se ele vier de ambos fracos, ele tende a ser neutro. Depende se um é mais forte do que o outro, só um pouquinho. Então, vê bem. Como é que isso cai numa prova? Vem cá, olha para cá. Pessoal, imagine que eu tenho NH4NO3. Ele vem de quem? Ele vem de NH4OH e de HNO3. Então, ele vem de um ácido forte, que é o HNO3, que é o ácido nítrico, e do NH4OH, que é uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Então, esse sal tem características do ácido que o formou. Lembre-se, você está com azia. Um exemplo. Azia é excesso de ácido no estômago, né? Você vai tomar o quê? Uma substância que tenha caráter básico, obviamente. Aí você vai tomar uma base forte? Nunca, jamais, nem pensar. Você vai tomar ou um sal que tenha natureza básica, como bicarbonato de sódio, NaHCO3, ou uma base bem fraquinha. Anote isso na sua vida. Para sistemas vivos, rios, solos, mar, seres vivos, né? Você não corrige acidez ou basicidade com ácido ou base fortes. Veja bem, para sistemas vivos, se você quer corrigir a acidez ou a basicidade, você coloca ou uma base fraca ou coloca um sal de natureza ácida ou um sal de natureza básica. Porque se você coloca um sal ácido, um ácido forte ou uma base forte, você mata a pessoa. Você mata o solo. Você mata o ser que você está querendo salvar. Entendeu? Então, vê bem, como é que eles perguntaram isso na prova que a gente vai ver agora. Vê. Ele colocou assim, fertilizantes químicos mistos, denominados NPK, que vem de nitrogênio, fósforo e potássio, né? São utilizados para aumentar a produtividade agrícola, por fornecer os nutrientes de nitrogênio, fósforo e potássio necessários para o desenvolvimento das plantas. A quantidade de cada nutriente varia de acordo com a finalidade do adubo. Aí ele diz, um determinado adubo, NPK, possui sua composição nitrato de amônia, ureia, nitrato de potássio, fosfato de sódio e cloreto de potássio. E aí ele pergunta na questão, vê, a adição do adubo descrito provocou diminuição de pH no solo. Se ele diminuiu o pH do solo, 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 ele deixou o meio mais ácido. Legal? Vem para o quadro para a gente analisar isso aqui direitinho. Olha que bonitinho, vê bem, vem comigo. Pessoal, o primeiro sal que ele dá para a gente é nitrato de amônio. Ele ainda deu a fórmula, tá? NH4NO3, nitrato de amônio. O segundo sal que ele nos dá é ureia. Ureia, na verdade, né, é uma função da química orgânica. Muito bem, ó. Ureia, tá? É o componente do xixi. Aí depois ele nos dá o quê? Nitrato de potássio, KNO3. Aí ele nos dá outro também, né? Ele nos dá o quê? Fosfato de sódio. Certo. E, para terminar a brincadeira,
ele nos dá cloreto de potássio. E aí, pessoal, o que é que a gente precisa lembrar hoje nessa questão? Existe uma escala de pH, não é verdade? Essa escala, a 25 graus, em um ATM, varia de 0 até 14, dando uma paradinha no 7. De 0 a antes de 7 é o meio ácido. Entre 7 e 14 é o meio básico. E 7 é o meio neutro. Lembrando que quanto mais perto do 14 é porque cresce a força básica. Não é isso? Quanto mais perto de 0 é porque cresce a força ácida. Muito ótimo. E aí, o que é que ele quer na questão? Ele falou na questão que a adição do adubo descrito provocou diminuição do pH. Ele quer saber qual é esse adubo. Para diminuir o pH, se eu vou diminuir o pH, eu vou aumentar a acidez. Eu vou aumentar a quantidade de íons H na solução. Não é bonitinho? Aí vem para cá, ó. NH4NO3. A primeira parte é sempre da base. NH4OH. Essa base é forte? Não. Só é base forte se for da família 1A ou da família 2A, com exceção do berílio e do magnésio. Então isso aqui é uma base o quê? Muito fraca. E HNO3 é o quê? Vem do ácido nítrico. Aí esse é um ácido muito forte. Muito bem. Então esse cara tem um pH ácido. Guga, ele é uma boa ideia? É ele, né? Ureia. Ah, Gustavo, o xixi é ácido, né? Pessoal, vê bem, o xixi pode até ser ácido, mas não é a ureia não, tá? Tem ácido lá, ácido úrico e tal. Ureia, ela é uma substância neutra, tá? Na química orgânica só é base as aminas, certo? Aqui, ó, KNO3, você tem KOH e HNO3. Aí você aqui tem o quê? Base forte e ácido forte. Então aqui o pH é igual a 7. Ele é neutro. Na3PO4. NaOH, que é uma base forte, e H3PO4, que é um ácido médio, né? Então aqui o pH é um pouquinho básico. E KCl, que vem de quem? KOH e HCl. Então aqui é forte a base e aqui é forte o ácido. Então ele é neutro. Então, pessoal, copia aí para a gente fazer o comentário. Vem-se embora. Copia, copia, copia. Oi. Então, qual é a resposta da questão? Nitrato de amônio. Pessoal, calagem, tá certo? Calagem é o que, pessoal? Você tem um solo muito ácido e você coloca cal. CaO, que reage com água, forma CaOH2. Embora a hidróxido de cálcio seja uma base forte, ela não é uma base fortíssima, tá certo? Por exemplo, é o cal que pinta a parede. Você já deve ter visto muitas árvores, né, na rua serem pintadas, os caules dela, né, com cal. Se você chegasse e colocasse no lugar da cal, você colocasse soda cáustica, aí você matava a planta na hora, tá certo? Então, só essa diferenciação que é bem importante para a gente entender. Vamos embora? Vamos para outra?